Isto é o Kids Go Time. Kids Go Time. Mega mega bom bom, wet fish fish, teu amigo assim. Mega mega bom bom, wet fish fish, teu amigo Jesus. Mega bom bom, wet fish fish, teu amigo assim. Está sempre aqui, sei que me ama. Quando eu lhe falo, está sempre a ouvir. Já escolhi, sou do lado dele e vou segui-lo sempre assim, sim, sim. Olá meninos, bem-vindos a mais um Kids Club Time! Já estava com saudade de estar convosco. Então, vamos continuar a falar sobre a viagem de Paulo pela Grécia. E temos um versículo muito encorajador esta semana. Então, o versículo é: não tenhas medo, continua a falar, porque eu estou contigo. Atos 18, versículo 9. Mas agora vamos aprendê-lo, a dizê-lo, a cantar. Então, ajudem-me lá, já estou um bocadinho enferrujada. Não tenhas medo, continua a falar, porque eu estou contigo, Atos 18, versículo 9. Correu bem? Como se chamavam os nossos amigos aventureiros que andavam a pregar por todo lado? Paulo, Silas, Lucas e Timóteo. E estes 4 amigos aventureiros andavam por toda a Grécia a pregar as boas novas de Jesus, desde Tessalónica no norte até Atenas no sul. Em muitos lados eram bem recebidos no início e havia sempre um grupo de pessoas que criam em Jesus e eram batizadas. Assim, em cada cidade começava uma igreja como a nossa. O Paulo passava horas a ensinar a essas pessoas como seguir a Jesus. Ele nunca sabia quando outras pessoas iam começar a atacá-los e a tentar fazê-los calar. Sabem uma coisa? O diabo é muito mau e ele detesta Jesus. Então tenta sempre fazer com que pessoas más façam calar aqueles que estão a falar de Jesus. Em algumas cidades houve muita confusão e às vezes tiveram que escapar por um triz. Era sempre mais perigoso para o Paulo porque ele falava mais em público. Houve uma altura em que ajudaram o Paulo a escapar sozinho e ele foi sozinho até a capital Atenas. Imaginem como seria estar numa cidade grande, cheia de pessoas importantes e sem conhecer ninguém. A cidade estava cheia de ídolos, feitos de prata e pedra, e o Paulo ficou triste e zangado ao ver as pessoas ajoelharem-se e rezarem a essas estátuas. Ele estava sozinho, mas não ficou calado. Todos os dias falava de Jesus na praça principal, e um dia os mais importantes decidiram que queriam ouvir o que Paulo tinha para dizer. Levaram-no para um grande anfiteatro ao ar livre e ele ficou ali sozinho no palco, à frente de uma multidão de pessoas importantes. Olhou à volta dessas bancadas cheias de gente. Imagina como ele se devia sentir. Mas como é o versículo de hoje? Não tenhas medo, continua a falar, porque eu estou contigo. Então ele começou a falar. Atenienses, vejo que vocês são muito religiosos. Quando dei uma volta pela cidade e vi os vossos monumentos religiosos, vi um altar que tinha estas palavras escritas: ao Deus desconhecido. Pois bem, esse Deus que vocês adoram sem o conhecer é o Deus do que eu vos falo. É o Deus que fez o mundo e tudo o que nele se encontra, e é o Senhor do céu e da terra. E depois continuou a falar de como Deus criou os céus e a terra e como nos criou a todos nós. Disse: Ele não precisa de viver em templos feitos pelos homens. É Ele mesmo que nos dá a vida. Ele criou-nos para sermos filhos dele. Por isso não devemos pensar que Deus seja parecido com uma imagem de ouro ou de prata ou de pedra, feito pela imaginação dos homens. É Ele que diz que devemos nos arrepender e seguir a Jesus. Deus provou isso quando ressuscitou Jesus. Bem, alguns daqueles atenienses fizeram um pouco de Paulo, mas alguns juntaram-se a ele e nasceu ali mais uma igreja. Paulo foi dali para uma cidade chamada Corinto. Era uma cidade grande com um porto importante. O que acham que Paulo fez quando chegou lá? Começou logo a falar de Jesus, é claro. Silas e Timóteo foram ter com ele ali e ajudavam o Paulo no seu trabalho. Muitas pessoas creram em Jesus e foram batizadas. Paulo ficou muito encorajado. Sabia que o que estava a fazer era mesmo importante, mas já tinha passado por muitas experiências más e às vezes o diabo vinha tentar fazer com que ele ficasse com medo. É melhor tu calar-te, senão ainda levas uma coça. Ou pior. Era difícil não ficar com medo quando esses pensamentos lhe vinham à cabeça.
Mas sabem uma coisa? Deus conhece-nos tão bem e sabe quando estamos com medo. Certa noite, o Senhor falou com Paulo, numa visão, e sabem o que ele disse? O versículo que aprendemos hoje. Não tenhas medo. Continua a falar, porque eu estou contigo. E depois disse-lhe que tinha muitas pessoas que ia salvar nessa cidade. Então Paulo, Silas e Timóteo tiveram coragem de ficar mais ano e meio nessa cidade e muitas pessoas foram salvas. Então, agora que já ouvimos a história, temos 3 perguntas para pensarem em família. Primeira pergunta: será que alguma vez tiveste medo de falar de Jesus com alguém? Segunda pergunta: por que achas que isso acontece? Terceira pergunta: por que é que vale a pena falar de Jesus com amigos e familiares? Fácil, não é? Então, agora digam juntos o versículo e depois orem juntos para que Deus vos dê sempre coragem para falar de Jesus. Até para a semana! Isto é o Kids Club Time. Kids Club Time. Kids Club Time é um momento muito louco para juntar toda a família lá em casa. Há história, há versículo, há perguntas